as especialidades que mais se beneficiam do exame de tomografia computadorizada? E qual a especialidade de vocês, né? Vocês solicitam o exame de tomografia computadorizada? Tem benefícios no exame de tomografia computadorizada para a sua especialidade? Então, é isso que nós vamos conversar hoje, né? Quais as especialidades que mais solicitam, o que elas se beneficiam, você que é de endo, você que é de implante, de cirurgia, de periodontia também, você que é periodontista, patologia, orto, clínico geral, né? Então, se você quer saber se a Toma ela pode te ajudar, você vai assistir essa live aqui até o final, tá bom? Isso mesmo, pessoal. Meu nome é Carol. Meu nome é Marina. Nós somos cirurgiãs dentistas, especialistas e mestres na área de radiologia odontológica e imaginologia, e a gente quer ajudar você a melhorar a sua interpretação na tomografia computadorizada, saber as principais estruturas anatômicas, saber indicar, solicitar o exame. E se você quiser saber como que a tomografia computadorizada vai te ajudar aí nas especialidades, a auxiliar no diagnóstico, esse vídeo hoje é para você. Show! Então, Carol, vamos começar a nossa live aí? Vamos. Até perguntando, né, pro pessoal, você solicita, qual que é a especialidade de vocês? Então, num pódio, né, até do tanto de exame que eu faço por dia laudando, o que eu ainda... o número 1, vamos dizer, seria solicitação para implantodontia. Ainda a implantodontia, no meu ponto de vista, é a especialidade que mais solicita e é uma das que mais se beneficiam do exame de tomografia computadorizada, tá? Concorda, Carol? Super concordo. Inclusive, a implantodontia, se a gente pegar todos os exames, né, pelo menos essa é a experiência que a gente tem, né, Mari? Do dia a dia, o que mais sai ali é a implantodontia, a análise óssea, qualidade óssea, mensuração, né, do remanescente alveolar. Então, pessoal, logo em seguida vem o nosso boom, que é a endodontia. Nossa! Exatamente. É um tal de avalia trinca, veja se não tem outro conduto radicular que eu não estou enxergando, tem algum desvio de conduto, né, que infelizmente ou felizmente a gente não consegue analisar pela radiografia, que é um exame bidimensional, onde tem sobreposições de imagem, e eu não vou conseguir muitas vezes ver esses pequenos detalhes, porque às vezes está para vestibular, para palatina lingual, e aí a nossa radiografia não consegue avaliar essas faces, e a tomografia entra aí com tudo para a análise dessas estruturas. E o top 3, né, pensando assim, qual a outra especialidade? No meu ponto de vista, o que eu costumo laudar bastante, laudo todo dia também, são dentes com anomalia de posição. Então, pensando ali no planejamento tanto cirúrgico dos terceiros molares, né, a avaliação da posição dele e a relação com as estruturas anatômicas adjacentes, a gente tem também ali outros dentes, né, que podem também ter anomalia de posição, mas um que é bastante frequente é a avaliação do dente do 13 e do 23, os caninos, né, superiores. Então, tem muito também solicitação de tomografia computadorizada para essa finalidade, avaliação ou para tracionamento ou para planejamento cirúrgico. Então, eu acredito que o top 3 aí, nós temos implante, a endo vem crescendo, assim, muito, né, na solicitação do exame de tomografia computadorizada, os endodontistas estão vendo os benefícios da tomografia computadorizada, às vezes solicitam até antes de realizar a endodontia para avaliação e o estudo, né, dos condutos radiculares, e após também tem alguns implantodontistas que já seguem esse protocolo, né, principalmente para dentes posteriores, localização de MV2, calcificação. Então, são as especialidades que, vamos dizer assim, mais solicitam, e a gente tem um bom resultado, né, com a tomografia computadorizada. O implante a gente consegue avaliar, igual a Carol falou, a densidade óssea. Então, através da tomografia, eu consigo falar se um osso tem alta ou baixa densidade, tá? Pelos aumentos dos espaços entre as trabéculas. Quando eu tenho um aumento dos espaços trabeculares do osso medular,
Eu tenho uma imagem mais hipodensa, tá? Então é um osso de baixa densidade. Vamos pensar lá numa classificação, ele seria um osso tipo 4. E quando a gente pensa em um osso de de alta densidade, a gente tem os espaços medulares diminuídos e acaba sendo um osso mais hiperdenso. Então, pensa num osso, né, de qualidade dele tipo 1. Então, isso a gente consegue avaliar no exame de tomografia computadorizada. No caso do implante ainda, só recapitulando, antes de fazer uma enxertia óssea, a gente tem que solicitar o exame de tomografia computadorizada também, para ver ali onde exatamente vai precisar da enxertia óssea, caso precise, se precisar. E depois que a gente faz a enxertia óssea, a gente também faz novamente a tomografia computadorizada para avaliar se essa enxertia óssea ficou bem aderida, deu osteointegração, se teve alguma falha, se terá que repetir. E aí depois, logicamente, a gente vai fazer a mensuração, né? Lembrando que existem alguns protocolos, mas sempre, igual a gente estava conversando com o professor Daniel na última live, para quem está acompanhando a gente, o ideal é sempre ver aonde que o implante vai ficar. Então, se você tiver um paciente edêntulo total, a gente vai ter aí um pouco mais de dificuldade para poder ver aonde vai ficar esse implante, porque a gente não tem nenhum direcionamento, né, dentário para ver aonde vai ficar a oclusão certinho. Porém, a gente tem guias, né, Carol? A não ser ter guias, né? Se tiver guias, vai facilitar a vida do radiologista, né? Nossa, é maravilhoso quando tem guia, que você vai saber direitinho aonde você tem que medir, né? Para quem não sabe, a guia que a gente fala aqui agora, o paciente ele é completamente edêntulo, o implantodontista faz uma guia de material acrílico, né? Com guias metálicas para mostrar para o radiologista aonde ele planeja colocar os implantes, tá? E aí, quando a tomografia passa, essas pequenas estruturas que estão nesse guia ficam extremamente hiperdensas na imagem, e aí a gente vê direitinho aonde o implantodontista quer introduzir os implantes naquele paciente. Isso é maravilhoso, gente. Se tiver algum implantodontista aqui, ou você conheça algum, sugere a ele a fazer o guia, porque ajuda muito, né? Agora, se o paciente for edêntulo parcial, antes que eu esqueça, o edêntulo total a gente costuma fazer no longo eixo do rebordo, né? Seguindo a sua inclinação, vendo a altura e espessura do osso e a inclinação. Mas outra medida que é interessante a gente fazer é da crista alveolar. No edêntulo parcial, a gente já consegue ver a inclinação do dente vizinho, né? E também do dente antagonista, né? Sabendo isso, a gente tem ali uma referência de como vai ser a inclinação desse implante, dessa medida, para poder auxiliar aí o implantodontista. E Mari, fala aí pra gente se não é importante o implantodontista, mesmo que a gente faça as medidas, ele olhar o exame lá no consultório. Sim, o implantodontista, né, é interessante também o seguinte, o radiologista, ele segue alguns protocolos de mensuração. Não tem verdade absoluta, né, Carol? Tem que fazer a medida desse jeito. Não. Não tem uma verdade absoluta. Então, por exemplo, só uma sugestão. Às vezes eu faço 2 mensurações, tá? Na tomografia, nos cortes parassagitais. Uma reta seguindo a inclinação dos dentes adjacentes e outra a medida inclinada, igual a Carol falou. Só que tem hora que o implantodontista também, ele quer um outro tipo de medida, por exemplo, do ápice da raiz, que vai ser extraído até o limite da estrutura anatômica. Então, quando o implantodontista, ele coloca isso, quando ele vai indicar o exame de tomografia computadorizada, eu quero realizar a mensuração do ápice do dente 13 até o limite anatômico. Facilita a vida do radiologista e ele vai ter um diagnóstico. A tomografia vai ser muito mais eficaz para ele, né? Ele vai utilizar aquela tomografia sem precisar fazer, talvez, dentro do consultório. Mas, o que é importante? O implantodontista também ter um
viewer, um software instalado no computador dele para ele mesmo realizar e planejar o caso aonde ele quer colocar exatamente o implante. Se ele quer inclinado, se ele quer um implante reto, se ele quer no corte Y, se ele quer no corte X, isso daí, o implantodontista, quando ele domina a tomografia, quando ele entende a tomografia, ele mesmo consegue realizar essas mensurações, ao invés de ter o radiologista mandar o exame de volta e pedir alguma outro tipo de medida, né, Carol? Então, facilita a vida do cirurgião, né? E ele consegue até mostrar isso para o paciente, né? O exame, ele realizando a mensuração. Então, é extremamente importante, é um diferencial hoje no mercado. Então, o implantodontista que faz isso é um diferencial dele no mercado. Afinal, a tomografia computadorizada ela é um exame dinâmico, né? Então, quando ele consegue baixar os icons, rodar a imagem e ele mesmo planejar aonde ele quer realizar o implante dele, é um diferencial muito grande aí no mercado. Então, a tomografia soma, né, com as informações clínicas ali e o dia a dia dele. Bom, outra questão, a gente estava até comentando muito hoje, é sobre a endodontia, né? Como que a tomografia computadorizada cresceu nos últimos tempos dentro da endodontia. Então, se você parar para ver e para pesquisar, a gente percebe que em outros países é praticamente um protocolo pré-endo fazer tomografia computadorizada. Por quê? Com a tomo, você consegue ver exatamente o caminho, né, do canal radicular, ver se não tem nenhum canal secundário, se não tem, se tiver delta, se tem, como que ele tá, né? Então, na radiografia, muitas vezes, a gente não consegue ver. Por mais que a gente tenha Clark, né, que vira e mexe, ajuda a gente em alguns momentos específicos, a tomografia computadorizada, ela vê numa precisão muito maior do que Clark, né? Então, a gente vê que cada dia que passa, a tomografia tem encantado cada vez mais os endodontistas, tanto no diagnóstico quanto no plano de tratamento. A gente sabe que o microscópio, né, endodôntico é muito importante, né? Mas nem sempre ele vai ver tudo que é necessário. Então, a tomografia computadorizada, cada dia mais, está sendo mais indicada, mais vista, mais estudada para a área da endo, né? E uma outra coisa que a gente acha que os dentes anteriores não têm anomalias dentárias, não têm anomalias, né, na região radicular ou de canais de condutos radiculares. Gente, dente anterior também é possível, né? Biologia não é exatas. Então, já vi caso de incisivos, né, com raízes supranumerárias. E aí o endodontista, por não saber dessa informação, por não ter visto na radiografia, fez endo em vários dentes próximos, olha só. E aí depois que encaminhou, foi feito outro exame por imagem que viu que esse paciente tinha uma raiz supranumerária e aí essa raiz não estava tratada e por isso continuava dando fístula, independente do mês, né? Vamos dizer assim. Fazendo no 11 não deu certo, fez no 21 não deu certo, no 12 não deu certo. E aí o negócio foi desembolando. Então, tanto nos dentes posteriores quanto nos dentes anteriores, a tomografia computadorizada na endo tem sido cada vez mais requisitada, e com razão. Ô, Carol, tem até um artigo que mostra o tanto que está mudando o protocolo, vamos dizer assim, quando faz, mudando o diagnóstico, tá? Quando faz um exame 2D do paciente, faz o planejamento. Aí depois você pega e faz a tomografia desse paciente e compara os dois planejamentos. Os dois planejamentos são diferentes. Então, a gente observa, assim, muito diagnóstico, às vezes, que fala que é trinca e aí, na verdade, é um canal lateral que não foi tratado. Todos os dias eu laudo primeiro molar superior do lado direito ou do lado esquerdo com o MV2 não tratado, o MV2 atrésico, né? E ele não com ausência de material obturador. Então, a endo, né, e a tomo estão grudadas, tá? Hoje existem vários endodontistas, inclusive, que estão se especializando em radiologia justamente vendo os benefícios, né, que o diagnóstico de imagem aí pode
trazer e somar para essa especialidade. E aí, Carol, vamos falar um pouquinho do porquê, né, que é importante essas especialidades, pensando no top 3 aí, pensando no implante, na endo e pensando nos dentes inclusos. Com a anomalia de posição, isso aí. Com a anomalia de posição. Por que essas especialidades é tão importante o exame de tomografia computadorizada? Você sabe falar um pouquinho aí, destrinchar esse assunto? Uai, vamos lá. Primeira coisa tem a ver com a anatomia. Sim. Querendo ou não, nesse top 3 temos vários procedimentos, querendo ou não, invasivos. Sim. Né? Se a gente não souber a anatomia certinha daquele paciente, a chance de dar um problema, uma complicação pós-procedimento é muito alta. Então, a tomografia computadorizada, por ela permitir que você enxergue aquele paciente em 3 planos diferentes, faz com que você conheça muito bem o seu paciente, planeje todo o seu procedimento, veja quais instrumentais você vai utilizar naquele momento, e se por um acaso tiver, nem que seja essa chancezinha aqui, ó, de probabilidade de dar alguma complicação, você já separa o seu material, né? Você já coloca ali na mesa de procedimento o material que será necessário caso dê alguma complicação para poder resolver. Então, independente se é endo, extração ou implantodontia, né? Esse planejamento anatômico é extremamente importante. Exatamente. E tem os casos também, né, de evitar essas intercorrências, melhorar o diagnóstico, melhor planejamento, realizar o procedimento sempre com mais segurança, passar essa segurança, né, para o paciente também. Então, a Tomo aí vem para somar, né, para essas especialidades. Eu vou tentar aqui ver se eu consigo mostrar um exame, Carol. Pensando nas 3 especialidades, pensando em implante, pensando em endo e pensando em dente com anomalia de posição. No implante, até implante fora de posição, serve também para a gente avaliar no exame tomográfico. Então, não só realizar as medidas, tá, pessoal? Mas, por exemplo, se o implante já foi instalado, você avaliar a posição desse implante. Provavelmente, às vezes, o implantodontista não solicitou a tomo antes, né? Ou por algum motivo colocou o implante em posição aí, ou para vestibular, ou para palatino, ou lingual, ou pegando as estruturas nobres. Então, vou abrir aqui, ó. Então, aqui, ó, mostrando no corte sagital, tá? O implante na região do dente 21, o que ele está fazendo? Ele rompendo, tá? A região da tábua óssea vestibular. Então, aqui a gente vê o longo eixo do implante, que deveria, né, estar seguindo o longo eixo aqui do rebordo, e ele está vestibularizado em relação ao rebordo alveolar. Então, a tomografia computadorizada ela também consegue auxiliar o implantodontista quando quer avaliar o implante, principalmente quando ele está fora do local, né, que deveria, entre aspas, estar localizado. Então, aqui no corte axial também, ó, quando a gente amplia, eu consigo ver ali no terço apical, ó, vou até apontar aqui, no implante I, eu sempre coloco no laudo I de implante, 21, e aqui ele fora, tá, da região do rebordo alveolar. Então, um implante vestibularizado em relação à tábua óssea vestibular no terço apical. E isso é extremamente importante, você escrever no laudo e selecionar as melhores imagens para colocar desse paciente. Lembrando, gente, isso aqui, ó, não é laudo não, tá? Isso aqui são apenas indicações no template, tá? Lembrando que cada um tem o seu protocolo de siglas, não é nada padronizado internacionalmente, nacionalmente
e na especialidade. Então, normalmente vem legenda no laudo para poder explicar. E se você também tiver alguma dúvida, quando você vê as legendas, basta você perguntar para o radiologista que fez o seu exame. Beleza? Ótimo. Aqui no coronal, né, também a gente consegue ver, ó, só que no coronal a gente não consegue ter uma boa imagem dessa região aqui. Na verdade, um corte vai completando o outro, né, a sua visão. Mas nesse corte aqui, ele não tá tão, vamos dizer assim, nítido, bonito, igual a gente tem a visão aqui, ó, no sagital, tá? Que a gente consegue ver bem o longo eixo e ter esse deslocamento aí do implante para o vestibular. Um comentário, pessoal, não existe o melhor corte, isso não existe, isso tudo depende muito do caso do paciente, tá? Exatamente. Agora, em alguns casos, vocês vão ver muitas vezes que o radiologista vai selecionar alguns cortes que você nem imaginava que poderia ter. Nossa, mas será que não seria melhor outro corte, por exemplo? E isso realmente vai depender do caso clínico, né? Do caso do paciente, tá? Não existe o melhor corte, mas se tiver dúvida, basta falar com o radiologista. E se você também quiser um outro corte, solicite. Isso. O dente 26, tá? Com a raiz dele num formato mais alongado, tá? Então, quando a raiz ela tem esse formato mais alongado, a gente já desconfia aí da presença de um segundo conduto, tá? Diferente da raiz, por exemplo, disso vestibular, que é mais arredondada, e o canal, né, o conduto ali está bem centralizado. Agora, observa nessa raiz, na raiz mesovestibular, como eu consigo visualizar pela anatomia da raiz que tem aqui, ó, a presença do MV2. Isso. Exatamente aí, Carol. Então, aqui, ó, eu identifico, tá? E eu consigo ver também esse MV2, tá? Nos outros cortes também, ó. Então, aqui, eu tô identificando ele, ó. A gente consegue ver o trajeto dele também na raiz, ó, com a ausência de material obturador. Então, nesse caso, como que eu escrevo lá no meu laudo? Ausência de material obturador, hiperdenso, no segundo conduto da raiz mesovestibular do dente 26. Então, isso também a gente consegue visualizar na tomografia computadorizada. Observe como esse dente, né, ele tem uma lesão periapical justamente na raiz mesovestibular, né? E ainda tem um espessamento aí do seio maxilar. Só mudando até um pouquinho aqui do foco, mas falando, olha, Carol, como é que esse seio aqui, ó, ele tem essas bolhas hipodensas em permeio, ó. Do lado esquerdo, do lado direito tem um espessamento também muito severo, né? Mostrando aí, quando tem essas bolhas hipodensas em permeio ao espessamento mucoso do seio maxilar, essas imagens aqui, ó, tipo bolhazinhas mesmo. É um quadro de sinusopatia aguda, tá? Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico também na tomografia computadorizada. Então, aqui a gente tem um quadro de sinusopatia, tá? E aí, mostrando o MV2 na raiz do dente 26. E aí, Carol, vamos para o nosso último tópico, né? Que seria o top 3, é um dente com anomalia de posição, que também se beneficia muito do exame de tomografia computadorizada. Então, olha a situação desse dente, vou mostrar no corte sagital a anomalia de posição, que a gente consegue visualizar a coroa desse dente voltada para vestibular e a raiz em contato com a tábua óssea palatina, provocando descontinuidade da tábua óssea palatina, tá? Então, é um dente ali que está com o longo eixo dele tangenciando o assoalho da fossa nasal. E esse dente também, ó, em contato, tá, com o dente adjacente, o dente 22, que também tem uma anomalia de posição, tá? Ele tá com o longo eixo da raiz tangenciando tábua óssea palatina e ele está girovertido. Então, muitos casos, tá, para planejamento de dentes, tanto com anomalia de posição, ou para fazer a extração,
a exodontia ou para fazer o tracionamento ortodôntico, que isso daí é o cirurgião, né, que vai resolver, a gente consegue avaliar esse contato, ó, que nós temos, tá, com o dente adjacente. Se está causando reabsorção ou não, como que está essa relação com o dente adjacente e com as estruturas anatômicas também. Então, esse dente a gente consegue ver ali, tá, a região radicular, tangenciando a região ali da fossa nasal, do assoalho da fossa nasal. Então, são 3 especialidades aí, mais de 3, né, Carol? Porque quando eu falo anomalia de posição, eu englobo várias outras especialidades também, que tem o benefício aí da tomografia computadorizada. E aqui no exame 3D, ó, a gente consegue também ver a imagem e mostrar para o paciente, tá? Não fazer a análise pelo 3D, tá, pessoal? A gente não faz análise pelo 3D que é gerado ali no software. A gente só faz a avaliação nos cortes axial, sagital e coronal. Esse 3D que é apenas para ilustrar, tá? Mas fica fácil para ensinar para o paciente. Então, mostrando esses 3 exames aí, a gente mostra a importância da tomografia computadorizada para para essas especialidades. E com relação, né, às dificuldades, né, que os profissionais dessas especialidades, né, até desse top 3 aí mesmo, tem com a tomografia. Então, as dificuldades que eles têm, primeiro, não sabem interpretar o exame de tomografia computadorizada. Então, por não saber interpretar, não sabe nem indicar, né, a tomografia, quando que eu vou solicitar uma tomo. Então, ele não sabe indicar, ele não sabe solicitar. E só pede a tomo quando dá pepino. Então, no caso lá daquele implante, né, que estava vestibularizado em relação ao tabu óssea vestibular, será que o implantodontista ele solicitou a tomografia computadorizada antes de realizar o implante? Ou será que ele só solicitou a tomografia computadorizada quando deu algum pepino, né, com o implante ali? Ou que pegou a região do canal, ou rompimento de tábuas ósseas. Então, as especialidades, né, ainda não tem isso. Várias especialidades não sabem os benefícios, tá, de como que a tomografia ela pode auxiliar aí no diagnóstico e aí evitar essas intercorrências. E ainda tem aquela questão, às vezes o que mais acontece, na verdade, às vezes os profissionais não solicitam, né, o exame porque não sabem avaliar o exame. Então, assim, para que eu vou pedir um exame que eu não sei olhar, né? Então, isso existe ainda, né? Então, a gente tem que mudar isso, porque não dá. A tomografia veio para ficar, o avanço da tecnologia chegou, a gente tem que acompanhar. O nosso curso, né, a nossa classe odontológica, a nossa área, ela é dinâmica. Se a gente parar para ver uma restauração de 5, 10 anos atrás, não tem nada a ver com a de hoje, né? A de 20 anos, então, piorou, né? 20, 30 anos atrás. Então, a nossa área se atualiza a cada dia e a gente tem que ir junto, porque senão a gente fica para trás, né? Exatamente. E é importante também dessas especialidades, né, que solicitam muito o exame de tomografia computadorizada, saberem solicitar o exame de tomografia computadorizada, né? O que você quer com esse exame? Você quer avaliação do implante? Você quer mensuração? Você quer avaliação com relação às estruturas anatômicas, né, próximas? Então, como o importante ali é perguntar o que você quer com esse exame? Porque aí o radiologista, tendo essa sua pergunta, ele vai responder e ele vai selecionar as melhores imagens, os melhores cortes, para poder te auxiliar na sua dúvida. E quando o profissional ele não envia, né, o que ele está querendo com aquele exame, ele acaba recebendo um exame de uma forma geral, sem às vezes resolver de fato o problema dele. Então, é extremamente importante o como, né, solicitar o exame de tomografia. A gente fala muito isso, identificar a região de interesse, o que você quer com esse exame, falar sinais e sintomas clínicos desse paciente, né, o que esse paciente tem, como que ele está apresentando aí, ele está sentindo dor, ele tem algum inchaço na região, isso são coisas
básicas que auxiliam muito no nosso diagnóstico e planejamento aí do cirurgião dentista. Evita ainda de dar problemas pós-operatórios. Se der algum problema, ainda tem a chance, né, de ter processos. Então, a tomografia iria auxiliar, né, nessa questão, mostrando a anatomia do paciente, que você se preocupou com o paciente e solicitou um exame que visse ele com maior precisão, né? Então, gente, isso tudo é avaliado numa hora tão delicada, né? Que é o caso de um processo devido a algum procedimento da área da saúde que deu errado, né? É um momento bem delicado. Inclusive, a Associação Americana, ela já fala muito, né, sobre a necessidade, né, já tem até um protocolo de que, se for fazer implante, tem que ter tomografia computadorizada, né? Para quem não faz e ainda, inclusive, pensa que a panorâmica, mas eu sei fazer o cálculo da ampliação. Gente, você pode fazer o cálculo que você quiser, você não vai ver a espessura óssea, você não vai ver a inclinação numa panorâmica. Então, não adianta, é atomo. Mas o paciente não tem dinheiro. Gente, o paciente não tem dinheiro mesmo. Você perguntou, você conversou, você explicou a necessidade daquele exame. Então, o que a gente vai fazer? Ver uma outra alternativa até o momento em que ele puder fazer o implante. Porque não dá para fazer. Se não dá para fazer, não dá para fazer, gente. É simples assim. Não vai fazer gambiarra porque não fez a tomografia computadorizada. Agora, óbvio que se eu for fazer uma endodontia, né, a gente ainda vê muito, né, a radiografia periapical e tudo, mas lembrando que para avaliar todos os condutos, né, presentes naquele dente, o caminho, ver se não tem nenhum desvio, se não tem um conduto secundário, canal lateral, quem que vai falar? 90% das vezes vai ser a tomografia, porque a radiografia tem sobreposição. Então, pode ser que tenha alguma coisa na vestibular palatino-lingual que você não vai conseguir ver. Então, a gente tem que começar a mudar essa cultura, né? A gente está realmente... Gente, o 2D é maravilhoso, radiografia é maravilhoso, sou alucinada com a radiologia, né? Mas tem as suas indicações. E quando for necessário um exame um pouco mais preciso, né, para avaliar aquele paciente, já é justificado, né, que é um dos 3 princípios aí da radioproteção. Ô, Carol, e eu tô vendo muito também, tá só aumentando também muita solicitação dos periodontistas com tomografia computadorizada. Sim. Para planejamento de gengivoplastia, né? Então, toda semana eu estou fazendo esse protocolo para auxiliar aí os periodontistas, coisa que não tinha há 1 ano, 2 anos atrás, não estava sendo tão solicitado, tá? Como agora está sendo. Então, várias especialidades estão vendo o benefício, né, que a tomografia computadorizada pode enriquecer o trabalho, somar, auxiliar, né, e resolver problemas também, evitar intercorrências, de como que a tomografia aí, ela pode auxiliar muito no planejamento aí do caso do seu paciente. Então, pessoal, vamos abrir aí para... Quer completar com alguma coisa, Carol? Não, pode abrir para pergunta, era só comentar mesmo que a Pério, ela também analisa muito, né, as bolsas, né, que às vezes não dá para ver na radiografia, por ser vestibular, palatina lingual. Tem a questão do aumento de coroa, também já recebi um exame solicitando, solicito tomografia computadorizada para realização de aumento de coroa no dente tal. Se tiver algum periodontista aqui, é muito importante que nessa solicitação do exame, enfatize o afastamento de mucosa. Tá? É importante, por mais que a gente saiba, por mais que nós radiologistas saibamos e passamos isso, né, é sempre bom ter na solicitação do exame.
tá? Eu já mandei o exame voltar já, inclusive porque não tinha, né? O afastador não tem como fazer a mensuração, não tem como fazer as mensurações, então acaba tendo que voltar, o paciente repetir o exame, né? Então, quando você já escreve, né, e a clínica já está ciente desse protocolo, facilita muito aí as intercorrências aí com os exames. E por hoje é só o assunto de hoje, foi uma live, né, mais rapidinha aí. Se ficou alguma dúvida, manda aí, comenta, deixa o like. Então aproveita aí para poder seguir, né, a nossa rede social, seguir o Instagram, o Facebook, o YouTube. Um beijo. Gente, muito obrigada. Com Deus. Até amanhã. Tchau, pessoal. Até a próxima.